O que cobrar da escola? Eu sou Luana Schwartzfutter, especialista em educação especial, trabalho há mais de 15 anos em sala de recursos e vim falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é a gente pensar que cobrar da escola é uma medida extrema. O que a gente deve buscar logo de início é o diálogo e a parceria. Então, quando a gente chega na escola, alguns responsáveis ficam receosos de já entregar o laudo ou de já falar sobre as dificuldades do seu filho, com medo da exclusão que ele pode sofrer nessa unidade. Mas o ideal é que a gente já chegue na escola com as informações, porque principalmente quando a escola é maior, ou quando a gente está num processo logo de início com muitos alunos, ou quando ele é de segundo segmento, por exemplo, que tem várias disciplinas ou vários professores, esse contato com o aluno e até a gente saber exatamente as características dele, as dificuldades deles e até as necessidades dele, demora um pouco. Então, é um tempo que a gente acaba perdendo ou aproveitando menos do que se a gente já tivesse alguma informação desse aluno. Então, se você, responsável, já tem um relatório que veio de outra escola, ou um laudo que já possa ajudar em alguma coisa, porque ele não define a criança, mas ele auxilia também nesse processo, leve já no ato da matrícula. E busque conversar com essa direção ou com essa orientação, para que vocês já possam estabelecer essa conversa, esse diálogo, e aí já estabelecer essa parceria de você levar informações para a escola e já se prontificar também a ouvir a escola e vocês trocarem informações. É importantíssimo para o desenvolvimento do aluno que essas informações sejam trocadas. Então, por exemplo, olha, eu faço isso em casa e dá certo. E aí a escola também pode dar esse retorno. Olha, a gente fez isso com um aluno que está dando certo. Olha, a gente está fazendo essas atividades. Tem como reforçar em casa? Então, quando esse vínculo ele funciona bem, o desenvolvimento do aluno é sempre muito melhor. Então, antes, estabeleça essa conversa. A primeira coisa a ser cobrada é justamente esse diálogo. Então, se em nenhum momento ninguém da escola te chamou, ou se você tentou marcar com essa escola, com essa equipe, ninguém nunca te recebeu, ou nunca nem agendou, aí já vem o momento de cobrar essa reunião ou esse encontro para que vocês troquem essas informações. O segundo momento é de entender o que está sendo realizado ou o que está sendo planejado para a aprendizagem desse aluno. Então, a gente vai começar a buscar o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, ou PDI, dependendo do município. Então, buscar o que está sendo planejado de adaptação curricular para esse aluno. O que ele precisa, quais são os objetivos, como que ele vai ser avaliado, quais são os tipos de atividades que vão ser realizadas, porque a partir desse planejamento, que sim, você deve ter o contato, você deve ter o conhecimento, e principalmente você deve participar dessa construção, e quando eu falo de participar da construção, não é definir o que o aluno vai aprender, não, porque isso faz parte da equipe pedagógica, mas de você começar a responder perguntas que são pertinentes aos objetivos para esse aluno e também para que você fale, eu gostaria muito que ele aprendesse a amarrar o sapato, se vocês podem me ajudar nessa parceria, para que seja definido quais são os objetivos daquela criança ou daquele aluno, né? Porque às vezes ele já é um adolescente, quem sabe, ou até um adulto. Então, foi definido o planejamento do que vai ser realizado para esse aluno. Logo de início, você pode já questionar e perguntar sobre esse planejamento se você não foi convidado a participar. Tá? Então, assim, já nas primeiras semanas, dá um tempo para poder os professores conhecerem esse aluno, né? 1, 2, 3 semanas, para que possa ser observado esse aluno, entenda quais são os tipos de atividade que ele gosta mais, as características dele, e aí você já pode começar a perguntar por esse documento, porque é de extrema importância que esteja registrado quais serão as adaptações curriculares para ele e para que você já possa entender o que deve estar vindo de retorno. Então, por exemplo, se foi planejado
que a gente vai trabalhar comunicação alternativa com esse aluno, se você não souber, por exemplo, eu não sei o que é comunicação alternativa, pergunte. Pergunte para a equipe, se você não entender. Não tenha vergonha sobre isso. Pergunte mesmo se tiver alguma sigla lá que você não conhece, algum termo que você desconheça. Pergunta, não sai da escola com dúvida, não. Viu lá se tem as atividades, comece a acompanhar esse aluno para saber se estão vindo as atividades ou se ele não vem uma atividade escrita, porque não foi planejada, ou uma atividade física. Procure saber com frequência qual tipo de registro está sendo realizado por essas atividades e se elas estão de fato sendo realizadas. De novo, nesse primeiro momento, não é cobrança, é acompanhamento. Porque a partir do momento que você sabe o que está sendo realizado na escola, você pode reforçar em casa. Se você vê que aí sim, que não está sendo realizado, que por alguma razão não está vindo o retorno que você gostaria, é ir até a escola e perguntar o que está acontecendo. Se não houver a resposta, ou houver uma resposta muito diversa do que deveria, aí fazer as devidas cobranças. Então, o primeiro passo é perguntar, tentar conversar, e se por acaso não tiver o retorno da escola, aí buscar um órgão superior. Então, no caso das escolas particulares, é buscar a direção, ou até algumas escolas particulares que fazem parte de redes têm até ouvidoria. Nas escolas públicas, você pode procurar a Secretaria de Educação ou a coordenadoria, né, se for estadual, e, numa segunda esfera, buscar o Ministério Público. Mas esse é sempre o recurso quando a gente já tentou todas as possibilidades e aí a gente vai até um órgão superior. Tem gente que acaba burlando um pouco e, às vezes, a gente pode resolver situações de uma maneira muito mais rápida e eficiente do que entrando na justiça. Não que entrar na justiça seja ruim, mas é porque realmente é um desgaste no relacionamento com a escola que a gente deve evitar, a não ser quando é importantíssimo que seja feito. Você já tentou diálogo com a escola, você já conversou, você já falou e nada é feito, né? Então, busca chegar na escola, conversar, falar desse aluno, buscar o diálogo com ele, entender se ele tem algum tipo de planejamento de adaptação curricular e depois o acompanhamento dessas atividades. O próximo passo é foram avaliadas essas atividades. O que ele de fato aprendeu? Como registraram esse desenvolvimento do aluno? Então, pode ser por relatório, pode ser, às vezes, por uma avaliação adaptada. Como foi registrada o avanço desse aluno ou a aprendizagem desse aluno? Vamos lá, o que cobrar da escola, né? O que, na verdade, é o que acompanhar na escola. O diálogo, a informação, o planejamento, que pode ser o PEI ou o PDI, o acompanhamento das atividades e depois a avaliação. Lembrando que pode ser que alguns municípios e algumas escolas fazem isso. Depois dessa avaliação, eles te chamam novamente para que seja avaliado o novo planejamento. Então, pode ser, vai depender se o seu município ou a sua escola seja por bimestre ou trimestre, né? Então, após essas avaliações, que vocês sejam de novo chamado para ir até a escola. E aí se estabelecendo de novo esse ciclo. Planejamento de novas ações, acompanhamento das atividades e a avaliação do desenvolvimento. Então, são esses 3 que a gente deve cobrar, principalmente da escola. Mas antes de cobrar, a gente deve acompanhar. Espero que tenha ajudado. E se você tiver dúvidas, sugestões, pode me mandar mensagem aí pelo chat. Eu fico muito feliz quando vocês interagem com a gente. Um abraço e até o próximo.